Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live na segunda-feira, hoje, dia 27 de maio de 2024. Nós teremos mais um tema de estudo hoje, que será Aprenda com os erros, não se desespere. Quem vai fazer o estudo para nós hoje é o José Barbosa. José Barbosa, fica com você. Obrigado, Maria. Então, vamos, primeiramente, elevar o pensamento ao nosso Pai Criador, rogando a Ele bênçãos e entendimento para essas palavras, possa auxiliar-nos nessa caminhada terrena, que Ele ampare e proteja a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar no capítulo 18 do livro Pai João de Aruanda, Aprenda com os erros e não se desespere. Também vou basear num artigo publicado pela Silvia Helena Visnadi. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o erro. Por que erramos? Os enganos contribuem, de alguma forma, para o nosso amadurecimento íntimo? Alimentar a culpa e o remorso perante os equívocos pode nos trazer algum benefício? O que necessitamos observar para não ficarmos cometendo sempre os mesmos erros? Somos nós os maiores causadores dos próprios infortúnios? Então, vamos ver sobre esses questionamentos no decorrer do nosso estudo de hoje. Então, o erro é sinônimo de engano, equívoco, conceito inadequado ou crença falsa. Agora, a primeira pergunta: e por que as pessoas erram? Aí, por não estarem plenamente conscientes dos objetivos maiores que dizem respeito à sua existência. Existem criaturas que se deixam conduzir por ideias, crenças e costumes vigentes, porém, não se permitindo reflexões mais consistentes quanto à validade ou superioridade de todos eles. Aí vem outro questionamento: mas o que é certo e o errado? Como saber? Diante dessa dúvida, tão antiga quanto universal, aí Kardec, na questão 632 do Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade maior no seguinte termo: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? A resposta que os Espíritos deram a Kardec foi: Jesus vos disse, vede o que quereis que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganeis. E será que o ser humano consegue viver plenamente essa premissa? Não fazer ao outro o que não gostaria de receber em contrapartida? Infelizmente, ainda não estamos nessa condição. Porque a real vivência desse postulado requer o mais profundo entendimento dos sentimentos alheios. Julgamento esse que, em geral, as pessoas, ou seja, nós, não dominamos ainda, por desconhecermos o nosso próprio íntimo. Aliás, a falta de autoconhecimento é uma das principais causas dos nossos erros. Quanto maior for a compreensão daquilo que verdadeiramente nos beneficia e nos prejudica, bem como da própria realidade, mais aptos nos tornamos para discernir certo e o errado, o bem e o mal. Nesse sentido, o espírito Hamed considera, abre aspas, a grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são almas que ignoram suas potencialidades divinas, isto é, não são más por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das vidas sucessivas. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada ou julgar as coisas corretamente.
desconhecem sua perfectibilidade, qualidade daqueles que são suscetíveis de atingir a perfeição. Por isso, desacertos fazem parte do nosso processo evolutivo, pois ninguém neste mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se, fecha aspas. Então, no entanto, nossa atual condição evolutiva não nos permite um total acerto nas escolhas e atitudes. Mas, conforme Hamed, o erro também nos ensina a interpretar melhor todas as coisas, porque nos demonstra, através da própria experiência, o que de fato dá certo e o que dá errado. E assim prossegue Hamed. Abre aspas. Experiências felizes ou infelizes são passos valiosos em nossa existência, desde que percebamos o quanto elas têm para nos ensinar ou mostrar. Todos temos o direito de escolher o que vamos fazer com as lições que a vida nos oferece. Mas, sem dúvida, se recusarmos o desafio de compreendê-las e assimilá-las, essas mesmas lições voltarão revestidas em novas embalagens. Só não erra quem nunca fez ou nada tentou. O que se julga perfeito não está aberto para mudanças ou aprendizagem, porquanto a verdadeira sabedoria exige a humildade de aceitarmos o que não conhecemos. A casa mental daquele que se julga infalível pode ser comparada a um espaço que está completamente ocupado. Nada nela pode ser acrescentado. Aliás, apenas quando retiramos o velho é que criamos um espaço para o necessário ou o novo. Jesus Cristo entendia perfeitamente o âmago das criaturas, o que levou a afirmar: todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei. Isso está em João 6:37. O mestre nunca desprezou quem quer que fosse, sempre acolhia, entendia, valorizava, consolava e encorajava a todos. Jamais puniu as atitudes equivocadas das criaturas. Antes as compreendia por saber da fragilidade e fabilidade dos seres humanos. Via os erros como uma forma de aprendizagem, de retificação e de possibilidade de futura transformação interior. Não os entendia como objetos de condenação, mas como um mal entendido ou erros de interpretação, consequências naturais da fase evolutiva pela qual a humanidade estava passando. Fecha aspas. Então, todas as circunstâncias e ocorrências do nosso cotidiano são necessárias para o nosso conhecimento, para o conhecimento daquilo que ainda não sabemos. E é esse processo de aprendizagem que tem a possibilidade de nos preparar para que as experiências futuras sejam as mais positivas e satisfatórias possíveis. Entretanto, se relutarmos em aproveitar as lições que os acontecimentos nos endereçam, notadamente através dos equívocos, eles, situações e erros, repercutir-se-ão até seu conteúdo seja para nós plenamente aprendido e compreendido. Isso aqui nós vemos nas nossas reencarnações. Quando nós não aprendemos determinada lição, teremos que passar por ela de novo. A conscientização de que somos os causadores dos próprios problemas
Trata-se de algo um tanto desagradável, porém extremamente necessário. Muito embora a tendência seja procurar a causa dos nossos sofrimentos e contrariedades naquilo que de nós é exterior. Tudo que nos afeta negativamente teve ou tem sua origem em nosso próprio íntimo. E é nesse momento de autopercepção que a vida nos solicita humildade, coragem e força moral para reconhecermos a própria falibilidade. Hamed continua, abre aspas, muitas pessoas acham um sinal de fraqueza admitir que são falíveis. Na realidade, quando admitimos nossa vulnerabilidade, afastamos a tensão do egoísmo defensivo, de tudo sabermos ou conhecermos. Somos propensos a cometer erros de cálculo. Enganos são inerentes à condição humana. Fecha aspas. Quando conseguirmos identificar os próprios erros, alimentando pesar pelas atitudes negativas que tomamos, o sentimento que desabrocha, inevitavelmente, é o arrependimento. Mas, conjuntamente a ele, outros dois também podem surgir: a culpa e o remorso. É isso que de pior pode acontecer. A culpa é uma cobrança íntima, com pesada carga de autoacusação. Visto apontar os erros de maneira extremamente negativa e fazer nos sentirmos envergonhados, derrotados. E quantas vezes? Sem forças para seguir adiante. Por sua vez, o remorso que, segundo definição, caracteriza-se pelo tormento e aflição, pelo remordimento e revolta da consciência. Também exaure com nossas forças, porque ele nos faz reviver infinitas vezes a impressão ruim que o erro praticado causou a nós e aos outros. Quanto à adoção desses tipos de emoções perante os próprios enganos, o Espírito Joanes aconselha, abre aspas, aprenda a pedir desculpa, a confessar seus erros, admitir seus equívocos, para que não aninhe remorsos na alma, ou para que o remorso tenha o poder de lhe fazer reerguer e não sucumbir. Considere que você não é infalível. Dê-se conta de que não é invulnerável. E assim, terá tranquilidade em admitir o lado que ainda vibra em sua intimidade. Somente quando se decida a não mais alimentar remorsos, por orgulho ou algo que corresponda a isso, é que você deixará de padecer desnecessariamente. Confesse dessa forma o seu erro. Quando ele ocorra e parta para o acerto, pois todos os que seguem pelos caminhos humanos podem tropeçar, podem tombar, mas que, em nome do autorrespeito, aprendam a recuperar-se, a soerguer-se, a elevar-se para os planos de luz da alma em paz. Fecha aspas. Aqui nós temos também, no Pai João de Aruanda, nos diz assim, errar, todos erram, mas transformar o erro em aprendizado é para poucos. A Terra é uma grande escola de almas. E já que os erros fazem parte da trajetória da humanidade, somos forçados a concluir que o equívoco deve ter sua função. Nesse sentido, errar não é somente humano. Aí ele frisa bem,
A transformação do erro em lição é uma metodologia divina. Estacionar no erro pode gerar imensas consequências para meus filhos, diz Pai João. No entanto, a cobrança de acertos de forma permanente traz também consequências gravíssimas para qualquer um. Aqui ele coloca: é importante reconhecer, meus filhos, que você não é nem santo nem fraude. Os desacertos da caminhada humana são inúmeros. E isso não é só natural, como previsto. Ao se apresentar como aprendiz do Evangelho do nosso Senhor Jesus, não significa que a obra em você já esteja concluída. Não é isso que se pede do servidor e aprendiz. Analisando o percurso da vida espiritual, meus filhos se angustiam ao deparar com as suas limitações e imperfeições, bem como a realidade de que ainda estão distante de atingir os últimos degraus da chamada perfeição terrestre. Contudo, nosso Senhor nunca se enganou quanto àqueles que chamou, e nós somos os chamados. Ele não conta com comportamentos elevados, nem com atitudes éticas e acima de qualquer suspeita, pois sabe que ainda não estamos preparados para isso. Aí, continuando aqui, quando nós nos mantemos presos a complicados sentimentos de culpa e remorso, deixamos de perceber que as atuações que tivemos no passado eram compatíveis com o grau de entendimento e de experiências que possuímos na época. Daí a necessidade de reavaliarmos constantemente atitudes, pensamentos e sentimentos, para não ficarmos cometendo sempre os mesmos erros. Aqui é importante nós fazermos essa reflexão, fazer essa reavaliação constante das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, para não recidirmos nos mesmos erros. Infrutíferos são, portanto, os dramas de consciência, porque não dá para voltar atrás e refazer o curso da história. Temos que confiar que o momento presente é o que de melhor dispomos para mudar, para crescer, para ampliar nosso discernimento sobre o certo e o errado, o bem e o mal, e não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos de receber em contrapartida, pois, conforme informações dos espíritos superiores, Allan Kardec, tudo está nisso. Não vos enganareis. Errar faz parte da trajetória evolutiva do ser humano. Somente alguém muito presunçoso poderia achar que nunca errou ou que nunca vai errar. Bom, então é exercitar o auto-perdão. Veja que Deus projetou a nossa caminhada evolutiva por meio das inúmeras vidas, exatamente porque sabia que nós poderíamos errar, falhar. Deus conhece muito bem a nossa fragilidade. Aliás, penso que os nossos desvios derivam de uma falsa percepção da realidade. Quanto maior for o nosso conhecimento, maior também será a nossa capacidade de perceber diferenças e, consequentemente, de fazer opções mais acertadas. O Cristo, no auge do martírio da cruz, disse talvez uma das suas mais importantes frases: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Com tal afirmação, Jesus quis dizer que todo o mal procede da ignorância. Assim, devemos ver que os erros do passado foram praticados de acordo com a capacidade de entendimento
que naquele momento possuímos. Logo, não adianta lamentação quanto aos erros de outrora. O que foi feito está feito. Não dá para voltar ao passado e impedir que aquela conduta não seja mais praticada. Impossível, mas podemos remediar os erros cometidos. Primeiro, entendendo o motivo do nosso agir, indagando-nos. Primeiro, por que naquela situação me comportei daquela maneira? Isso é uma reflexão que nós deveríamos fazer. É muito importante investigar a causa de nossas condutas, a fim de que não cometemos novamente o mesmo erro. Depois de assimilada a lição, devemos procurar minimizar os efeitos da conduta faltosa. Sempre haverá uma forma de reparar os nossos erros. O passado, então, nos serve para melhorar o presente, na medida em que, aprendendo com os erros de ontem, renovo as condutas de hoje, para que o amanhã seja melhor. Isso não é uma beleza? Viver no passado é perda de tempo. Meu amigo, o passado já foi, não volta mais. Quando nós estávamos vivendo no passado, o presente não consegue fluir. Quem vive no passado não consegue enxergar o presente. É hoje que se encontram todas as possibilidades de felicidade. O passado você não consegue mudar, mas o presente é o momento que Deus lhe concede para renovar suas atitudes e descobrir todo o seu potencial. Olhe para o hoje. Veja quantas oportunidades estão à sua espera. Largue o passado para o passado largar você. Se você cometeu algum erro, perdoe-se e repare sua falta. Se prejudicou alguém, peça perdão e, se possível, repare sua falta. Não deixe de entender a lição que o erro lhe trouxe, renovando o seu comportamento. Não seja a mesma pessoa que você foi no passado. Renove-se para melhor. Essa é a lei da evolução. Se alguém o feriu, esqueça a ofensa. Exercite o perdão. O problema é de quem ofendeu. O perdão é sempre melhor para quem perdoa. Enfim, meu amigo, ficar preso no passado não dá futuro. Hoje é o melhor tempo que existe. Liberte-se e comece a viver o agora. Deus não condena ninguém. Todos nós erramos com frequência. E não há na face da terra quem esteja livre de tropeços. O que mais importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Deus não quer choros, lamentações, dramas de consciência. A vida coopera para a nossa reabilitação, não para que fiquemos em vão na prisão de nossas culpas. Por isso, diante do erro, busquemos sanar o equívoco pelo amor. Esse é o remédio sagrado para as nossas feridas. Culpar-se nunca, mas reabilitar-se sempre. Eis aí um programa de amor que podemos estabelecer em razão de nossas inevitáveis quedas. Então, Deus espera exatamente isso, que nós possamos cada vez mais nos empenharmos nesse autoconhecimento, e assim nós vamos nos capacitando cada vez mais a eliminar esses erros da nossa caminhada. Que aqui o Pai João, para nós encerrarmos, ele coloca assim: portanto, meu filho, não se iluda quanto às suas possibilidades de êxito e as de seus irmãos. Mesmo os missionários, que não existiram
assim em tão grande número na terra, mesmo eles erraram bastante e tiveram lidar com isso, de forma a não se entregar a atitudes derrotistas e falsos conceitos de espiritualidade. Então, ajunte forças, reúna pedaços do seu coração e dos demais, e aglutine tudo com profundo amor. Trabalhe incessantemente, de mãos dadas, compreendendo a si e aos outros, que certamente farão coisas maravilhosas. Nenhuma corrente, nenhuma senzala, nenhum feitor ou capitão do mato poderá impedir seu crescimento espiritual, social ou emocional. Você é luz eterna, candeia com substância divina, capaz de iluminar corações e deixar impressas suas marcas em outras vidas. E assim, nós encerramos esse pequeno estudo de hoje, rogando ao Pai Celeste que possa abençoar e nos auxiliar cada vez mais a implementarmos tudo isso em nossa jornada. Graças a Deus. Obrigada, José, pela mensagem de otimismo e de esperança para cada um de nós. E agora fica à vontade quem quiser fazer algum complemento, algum comentário, é só abrir o microfone.